Olha só que interessante. Quem aqui reconhece que existe uma unção sobre a sua vida? Levanta a mão. Existe uma promessa sobre a sua vida? Levanta a mão. Ok, você tem este entendimento. Olha só que interessante. Pastor Ernesto, o senhor poderia vir aqui? Poderia vir até aqui? Olha só, você reconhece que Deus tem um propósito sobre a sua vida, você reconhece que existe uma unção, você reconhece que existe uma promessa, isso você não tem dúvidas. Mas vamos imaginar que eu chego para o pastor Ernesto e falo assim, olha, eu vou te dar esse celular. E ele é seu. Quando eu entrego o celular para ele, esse celular, diante da unção que está sobre a vida dele, diante da promessa que está sobre a vida dele, diante daquilo que ele carrega, vai ser útil, sim ou não? Sim. Quando que você precisa de um celular? Exemplo, qual é o intuito de um celular? Comunicar. Então hoje, o conceito de celular não é mais só ligação, porque na realidade, essa é a principal função dele, seria ligar. Mas hoje ele vai além disso, porque ele grava vídeos, ele manda mensagens, então ele comunica. Então o conceito é comunicar. Então olha só, se existe uma unção sobre a vida dele, existe uma promessa, quando ele ganha algo que ajuda ele a comunicar, o que ele vai fazer? Ele vai usar isso a seu favor, sim ou não? Sim. Então ele vai começar a mandar mensagens, ele vai enviar áudios, ele vai gravar vídeos, ele vai para a rede social. Agora, olha só, eu perguntei se você identifica a unção que está sobre a sua vida, a promessa que você tem. Todos responderam que sim. Assim como o pastor Ernesto, existe uma unção sobre a vida deles. Quando Deus entrega o celular para ele, agora ele pode usar isso de acordo com a unção que ele carrega. Usa o celular como se, olha para o celular agora, como se ele fosse a sua empresa, como se ele fosse a sua família, como se ele fosse o seu ministério. Traz para a sua vida como algo muito importante. O celular, quando você compra ele, você começa a descobrir que ele não serve só para comunicar. Exemplo, se eu estiver em um ambiente escuro, ele me ajuda, sim ou não? Sim. Sim. Ele serve como GPS, sim ou não? Mas você não comprou ele para ser uma lanterna e nem comprou ele para usar como GPS. Você comprou para comunicar. Mas olha só que interessante. Você começa a descobrir que, através deste celular, existem outras funções que você pode, inclusive, usar para o seu dia a dia. Cleito, mas como que isso remete à empresa, ministério, família? Ué, na empresa você começa a descobrir talentos. Você começa a descobrir que tem pessoas que podem te ajudar além daquilo que você imaginava. No ministério, a mesma coisa. Então, exemplo, quando eu vejo o louvor aqui, é mais ou menos isso. É como se, olha, você agora descobriu no celular mais uma função que Deus mandou para facilitar a sua vida, para te ajudar. Até aqui, estou conseguindo comunicar? Na sua família, a mesma coisa. De repente, você descobre que seu filho tem uma unção sobre a vida dele. Ele tem um ministério pastoral, um ministério de missões. Então, repare, as funções que você descobre que existem no celular, que vão facilitar a sua vida, tem uma ligação com a unção que está sobre a sua vida. Porque ele vai ser um facilitador. Aí, exemplo, no celular agora vai vir uma nova atualização, onde vai ficar muito mais fácil. Você consegue ser um fotógrafo profissional. Porque a inteligência artificial que vai ser liberada em breve, você pode falar assim, olha, eu quero essa foto no cenário X. A inteligência artificial vai lá e arruma. Então, olha só, mais uma atualização que vai facilitar. E aí, diante disso tudo, quando o pastor Ernesto entende que ele começa a usar um celular para comunicar a unção que ele carrega. Até aqui, ok? Assim como a sua empresa, assim como o seu ministério, assim como a sua família, a unção que está sobre a sua vida, Deus, olha só, através disso você consegue alcançar mais pessoas. Mas olha só que interessante. Eu entreguei o celular na mão de quem? Eu entreguei o celular na mão do pastor. E aí, olha só, vocês já viram aqueles vídeos em que a pessoa ela tem uma habilidade
e ela consegue falar com uma pessoa e tirar uma carteira de dentro do bolso da pessoa, e a pessoa não vê. Já viram vídeos assim? Ela consegue tirar o relógio e a pessoa não percebe que ela tirou o relógio. Vocês já devem ter esse visto. Como que ela faz isso? O processo é muito simples. Ela precisa apenas o quê? Distrair. Então, quando ela toca aqui, a mente dele vem para cá e não percebe o que acontece aqui. Quando ela fala desse lado, ele não percebe que do outro tem uma mão puxando o relógio dele. E aí, nessa conversa, vamos supor que eu entendi, e quando eu falo eu, vamos mudar então. Dentro do que eu trouxe para vocês, vamos imaginar que o diabo entendeu que o que ele está fazendo está cada vez mais alcançando vidas. Que ele não sabe ao certo tudo que Deus, a maneira como Deus vai usar a vida dele. Mas ele percebe através do impacto no mundo espiritual. E cada vez que ele utiliza esse celular, traz um impacto no mundo espiritual. Ok, o que ele precisa fazer então para diminuir o impacto no mundo espiritual? Tirar o celular da mão dele. Como que ele vai fazer isso? É muito simples. Ele vai mandar alguém que chega aqui, pastor Ernesto, tudo bem? Como é que o senhor está? Como é que o senhor está? E nessa conversa, a gente vai conversando, olha só que interessante. Eu não pedi para ele colocar aqui em cima, mas ele já tirou e colocou o celular dele aqui em cima, e o livro. Nessa conversa, a gente vai falando, não, coloca aí, vamos... Ó, deixa eu te falar uma coisa. Nessa aqui, eu já trouxe ele para o lado. Ó, o celular já está lá. A probabilidade de alguém passar e pegar é muito grande. Claro que, de acordo com a atenção que você tem, talvez ele me dê mais trabalho, ou não. Mas o que eu quero trazer dentro de tudo isso que foi construído é que nos distraímos com facilidade. E a distração potencializa medo, a distração potencializa insegurança, a distração potencializa a desistência. Mas uma coisa que não caiu, uma ficha que não caiu para vocês aqui é o seguinte. Quem entregou o celular na mão dele? Fui eu, sim ou não? Quando eu voltar, encontrar com ele, eu vou falar assim, amado, quer UPA? Quer um abraço? Quando eu encontrar com ele novamente, eu vou falar assim, pastor Ernesto, tudo bom? Tudo? Eu queria o celular. Ele está com o celular na mão? Cadê o celular? Não, perdeu. Alguém veio e pegou. Como assim, Cleiton? Eu não estou entendendo. No final das contas, Deus vai chegar para você e Ele vai falar o seguinte, cadê o que eu te dei, que eu coloquei na sua mão? Cadê o ministério? Cadê a empresa? Cadê a família? Cadê o projeto? E não vai adiantar ele chegar para mim e falar assim, Cleiton, você não vai acreditar, eu me distraí e alguém pegou, e alguém roubou. Você não vai poder falar isso. Porque ao longo desse caminho, Deus vem falando com você. Foca no que eu coloquei na sua mão. E porque você não focou, chegou um momento que pode ser que aconteça isso. Não está mais na sua mão. Porque você perdeu. Porque justamente a estratégia que o diabo tinha era isso. Era apenas tirar o que Deus colocou na sua mão, porque a hora que ele tira o que Deus colocou na sua mão, o impacto no mundo espiritual diminui. Menos vidas são alcançadas, menos vidas são transformadas. Então, olha só, o que Deus colocou na sua mão, que vem ao seu entendimento nesse momento, foi uma empresa? Foi uma família? Foi um ministério? Foi um projeto que alcança vidas? O que Deus colocou na sua mão que representa o celular? Porque no final você vai precisar prestar contas desse celular. E você não percebeu que na sua cabeça é só um celular, é só uma empresa, não é um ministério, porque ministério é a igreja. Não importa. Mas nessa manhã Deus está falando para você, cuidado do que Ele colocou na sua mão. Porque sem você perceber, o diabo não está querendo arrancar o que Deus colocou na sua mão à força. Ele está aqui assim, ó, ao seu derredor, como a Bíblia fala, e mandando informações. E aí tem hora que ele faz aqui, aí você olha para lá. Ó. Aí tem hora que ele bate aqui e ele olha para cá. Ele está te distraindo. E sem você perceber, ele está querendo fazer isso aqui, ó, tirar da sua mão.
E quando ele tirar, pronto. O impacto no mundo espiritual já diminui. Então, olha só. O que Deus colocou na sua mão e na mão de todos, que vocês estão distraídos e não estão percebendo que o diabo, aos poucos, está tirando. O problema é que, no final, você vai prestar conta daquilo que Deus colocou na sua mão. Eu precisava compartilhar isso aqui com vocês. Obrigado, irmão. Cleiton, já iniciamos a mensagem? Não, aqui foi só uma introdução de algo que Deus me deu ali. O quanto andamos distraídos. Conflitos, medo, insegurança. Uma série de coisas tira o foco daquilo que realmente é importante, que Deus colocou para você. E você não percebe. Por que que o diabo precisa fazer isso? Porque você, com o que Deus colocou na sua mão, está impactando muito a vida das pessoas. Está transformando a vida das pessoas. Como um instrumento, porque o Deus colocou na sua mão é um instrumento. E Ele quer tirar isso da sua mão, e você precisa entender isso. Mas olha só que interessante. A palavra que você vai compartilhar com a gente, que Deus colocou no seu coração, tem a ver com a introdução. Não, não tem. Então eu não sei para quem que era a introdução, porque serviu para mim. Espera aí, o que Deus colocou na minha mão? Opa, deixa eu redobrar a atenção. Então pode ser que eu tenha pregado para mim aqui, mas serviu para você, esteja atento. Porque olha só, na vida, nós temos muitas situações de angústia, de medo, de insegurança. Sim ou não? Se eu chegar hoje para você e falar assim, quem aqui está passando por um desafio? Todos vão levantar a mão. Por quê? Todos sempre passamos, que é o famoso problema. Quem tem problema? Todo mundo levanta a mão. Só que esse desafio ele pode ser grande ou pequeno, mas você carrega algo. Tem algo nesse momento que pode estar tirando sua paz. Tem algo nesse momento que você pode falar assim, olha, se Deus resolvesse isso aqui, nossa, eu ficaria muito feliz. Pode ter algo na sua vida que está pesando. E você nem sabe o que é. Mas sempre temos. Pode ver, dificilmente você encontra as pessoas que ela fala assim, e aí, como é que você está? Ah, estou bem, estou tranquilo. Cara, você precisa ver, está dando tudo certo. É muito difícil você encontrar alguém assim. Primeiro que a pessoa não fala, mesmo que ela esteja, por quê? Ela não quer atrair para a vida dela os invejosos. Ela não quer atrair para a vida dela o olhar de inveja. Então ela dá aquela disfarçada, não, estamos indo, na luta, né, no processo. Você sabe, daquele jeito. A outra pessoa já, eu sei, então é desse jeito aí, pronto. Mas olha só, hoje, o que tira a sua paz? E aí eu não estou entrando no nível de tirar a sua paz a ponto de você ficar desesperado, mas o que te incomoda? O que te deixa um pouco inseguro? O que te deixa com medo? Porque, olha só que interessante, em João capítulo 14, versículo 1, Jesus diz assim, não precisa abrir, que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus está falando o seguinte, olha, o que está te perturbando? Que o seu coração não se perturbe. Eu só preciso que você faça duas coisas. Que você creia em Deus e que você creia em mim. É só isso. Então, nesta manhã, a primeira coisa que eu quero que você entenda, o foco. O seu foco tem que estar onde? Em Deus, em Jesus. E neste momento, o seu foco está onde? No problema? Na angústia? No medo? Na insegurança? No Onde está o seu foco? Porque Jesus está falando que você precisa manter o seu foco em Deus e nele. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Marcos capítulo 5, versículo 21. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Essa passagem você já deve ter ouvido. Essa passagem é sobre Jairo. E a filha de Jairo está doente, está enferma, e ele desesperado vai até Jesus. Você já deve ter ouvido falar sobre essa passagem, mas tem algumas coisas interessantes nessa passagem que eu queria compartilhar com vocês sobre a nossa angústia, sobre aquilo que está incomodando,
sobre o medo. Porque olha só, Marcos capítulo 5, versículo 21 diz assim: quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do lago, então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Olha que interessante, Jairo era um líder da sinagoga. E ele vai até Jesus. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos nela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Olha que interessante. Jairo está desesperado. E aqui você talvez consiga entender o desespero de Jairo, porque ele falou o seguinte: a minha filhinha está morrendo. E para quem tem filho, você consegue talvez imaginar isso. O desespero que ele estava. E Jesus fala com ele, porque ele pede para Jesus: olha, coloca a mão sobre a minha filha. Cura a vida dela. E Jesus fala: tá bom, eu vou com você. Só que o problema é o seguinte: não estava só Jesus e Jairo. Existia uma multidão. E o problema também é o seguinte: não era só Jairo que estava precisando de um milagre naquele momento. Com certeza, nessa multidão, muitas pessoas também queriam. E a Bíblia fala que é como se uma pessoa empurrasse a outra. Está apertado. É tumulto. Já foi num lugar que você entra, você não consegue andar, um empurra para cá, para lá. É mais ou menos. Imagina essa cena. Agora, imagina você, num desespero, como Jairo estava. Você consegue chegar até Jesus, fala com ele e fala assim: tá bom, eu vou com você. E a hora que ele fala, o que acontece quando Jesus fala assim: olha, eu vou com você, fica tranquilo. Diante de um pedido que você fez para ele, o coração acalma. Eu não sei se o coração de Jairo acalmou, porque eu imagino o desespero dele, aquela multidão. A última coisa que Jairo queria é aquele monte de gente ali do lado, porque nesse momento, nós somos egoístas. Falar que Jairo não, estava tranquilo, não senhor, quando tiver um tempo pode terminar aí, tá? Claro que não, ele estava desesperado. Jesus, corre, vamos lá para casa. E eu imagino aquele tumulto, emocionalmente, como que Jairo deve ter ficado. Nervoso, estressado, e o povo não sai, não anda, o negócio não vai, o desespero: vamos Jesus, corre. E um para, outro chama, um empurra. Porque talvez seja esse o seu momento. Diante do desafio, diante daquilo que você precisa, porque quando o pastor Ernesto orou aqui de manhã, no início, ou naquele momento em que ele pediu para que um orasse pelo outro, pode ser que esse foi o momento em que você, no desespero, a palavra é liberada, como se Jesus falasse: calma, eu estou aqui, tá bom, eu vou com você, eu vou te ajudar. E aquilo acalma o seu coração. Mas na sequência já vem a nossa ansiedade, que o pastor Ernesto falou aqui muito bem. A nossa ansiedade é o quê? Tá bom, senhor, já que o senhor vai fazer, então resolve. Porque a pessoa, minha filhinha, está morrendo. E aí olha só que interessante, porque nessa situação, numa situação de angústia, numa situação de medo, numa situação de insegurança, numa situação de desespero, não importa qual seja, 3 coisas acontecem, que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é que você precisa ter paciência. E eu vou te explicar por que você tem que ter paciência. Espera aí, Jesus não já falou que está tudo bem? Não já decretou a cura? Jesus não falou para você que já deu tudo certo? Você ficar ansioso vai mudar o quê? Você ficar ansioso vai mudar o quê? Eu já te falo que vai mudar. Na ansiedade, nós queremos ajudar a Deus. Na ansiedade, nós queremos ajudar a Deus. Pode ver. Na ansiedade, você começa a fazer conta. Você fala assim: senhor, faz isso, faz assim. Não, senhor, se o senhor fizer isso aqui, está tudo bem, já estou feliz. Na ansiedade, você quer desenhar um milagre. Senhor, faz o seguinte, manda lá o pastor ir lá em casa e resolve o problema. Na ansiedade, você acaba atropelando o processo. Porque se tem uma coisa que Jairo teve que ter aqui, era paciência, sim ou não? Porque eu imagino o desespero dele, aquele monte de gente. Se ele saísse gritando, desesperado, sai da frente, ia mudar? Não ia. As pessoas não iam querer saber: tá, você precisa de um milagre, só você, e a gente não.
Você acha que a gente não tinha nada para fazer e veio para cá só para ver Jesus? Não, todo mundo estava ali desesperado, mas não tinha o que fazer. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Você está ansioso? Você acha que está difícil? A tendência é piorar. Porque em fases que você precisa ter paciência, parece que quanto mais você ora para Deus fazer o milagre, parece que mais coisas vão acontecendo para o milagre demorar a acontecer. É como se Deus falasse assim para você nessa manhã: filho, acalma o coração. Porque se eu já falei que está tudo em ordem, confie em mim. Não adianta em desespero, não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta. Só acalma. Deus está falando o seguinte: acalma. Paciência. Porque olha só que interessante. Dentro deste processo, quando Jesus está indo com Jairo, e na multidão, alguém toca as vestes de Jesus. E aí Jesus fala e fala: espera aí, alguém me tocou, saiu o poder de mim. Olha a multidão, olha o tumulto, não tem como alguém não te tocar, Jesus. Mas aí Jesus para e fala: não, espera aí. Aí eu fico imaginando o desespero de Jairo. Meu Deus do céu, Jesus, olha o tanto de gente que tocou em você. Vamos resolver lá a situação, minha filha está morrendo. E Jesus: não, preciso saber quem foi. Quem foi? E eu imagino Jairo, né, querendo ajudar Deus. Ai, fala que foi você, só para liberar ele, só para ele ir. Porque o desespero é isso. Mas olha só, o que Jesus, desde o início, falou: eu vou com você. Espera aí, lembra quando você recebeu a palavra? Lembra quando você recebeu a promessa? Lembra quando Deus falou com você? Ele falou: eu sou contigo. Eu estou com você. Eu vou com você. Eu já cuidei de tudo. Por que o desespero? Por que essa falta de paciência? Por que essa ansiedade? Porque olha que interessante. No versículo 32 de Marcos 5 diz assim: Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou você. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Aí aqui eu imagino Jairo. Não é possível. Aí a mulher se prostrou, aí ela foi contar. E aí Jesus falou: filha, fique em paz. Sua fé te curou. Eu imagino Jairo do lado, desesperado. Qual é o maior medo de Jairo? Qual é o maior medo dele? Que a filha morresse. Sim ou não? Qual é o maior medo que você tem hoje? Diante da angústia, do desespero, qual é o maior medo? O que você não quer que aconteça, e por isso que você está desesperado, falando com Deus. E Deus já falou para você: acalma. Eu já cuidei de tudo. E aí, olha só que interessante. Porque o maior medo de Jairo acontece. Chega a notícia. E alguém chega para ele e fala: olha, sua filha morreu. E faz o seguinte: não fique importunando o mestre, não tem mais nada a ser feito. Como você agiria diante do maior medo que você tem? Porque às vezes o maior medo que você tem é de dar errado. O seu maior medo é o quê? É o fracasso? O seu maior medo é a morte? O seu maior medo é a exposição? O seu maior medo é o quê? Porque talvez, porque você está focado no seu maior medo, assim como Jairo provavelmente estava, você não percebeu algo. Que no começo Deus falou para você: ó, fica tranquilo, eu sou contigo. Eu vou com você. Fica tranquilo porque já deu tudo certo. Fica tranquilo porque eu já cuidei de tudo. Fica tranquilo porque eu sei o que eu tenho para você no futuro. Eu sei os planos que eu tenho para você. E você, por não estar tranquilo, não consegue perceber algumas coisas que Deus está fazendo. Porque dentro desse desespero de Jairo, um milagre acontece, uma mulher é curada. E a mulher só tocou em Jesus. Jesus não precisou olhar para ela e falar assim: olha, vem aqui, filha, eu vou te curar. Ela só tocou. Olha o nível desse milagre.
de acordo com a fé que ela carregava. Porque nesse momento, se Jairo talvez tivesse olhado para essa mulher e reconhecido a fé que ela tem, e falar assim, peraí, só em tocar pela fé que ela tem, ela já foi curada? Então não, minha filha já está curada. Porque eu creio que eu estou diante do Messias. E às vezes você está focado no seu maior medo e não está percebendo todos os milagres que Deus tem feito todos os dias. Você não tem percebido o agir de Deus todos os dias na sua vida. O quanto Ele tem cuidado de você, o quanto Ele tem direcionado, o quanto Ele tem falado. Porque você está focado no problema. Você está focado no desespero, você está focado na ansiedade. Aí olha só, Jairo recebe a notícia. E aí, versículo 35 diz assim, enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram, a tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. E é o que ele está falando para você. Não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Agora, a decisão é sua. Se você vai ouvir o que Jesus está te falando, ou se você vai ouvir o que as pessoas estão falando. Porque o que as pessoas falaram para Jairo é o seguinte, esquece. Não tem mais nada. Outra coisa, para de encher o saco de Jesus. Jesus tem um monte de coisa a fazer. Vamos que já foi. E Jesus do outro lado está falando assim, ó, não tenha medo. Apenas creia. Quem é você hoje? Hoje você recebe essa palavra, calma o coração e crê que Ele já cuidou de tudo? Ou você vai continuar ouvindo as pessoas que estão falando que não adianta porque já deu errado? Quem é você neste momento? E aí olha só que interessante. Qual foi a notícia que você recebeu nos últimos tempos que desanimou? Qual foi a notícia que você recebeu que te deixou ainda com mais medo? Qual foi a notícia que você recebeu que fez você pensar em desistir? Porque talvez essa semana foi justamente isso que aconteceu. Você recebeu notícia, você falou assim, Cleiton, não tenho o que fazer. Porque não faz sentido, já deu tudo errado, já recebi, não saiu, o contrato não saiu, o papel não foi assinado, o recurso financeiro não chegou. E Jesus está falando para você, não tenha medo, apenas creia. Mas Cleiton, o cenário é contrário. Jesus está falando para você, não tenha medo, apenas creia. Mas Cleiton, eu não sei o que fazer. Não tenha medo, apenas creia. Quem está falando isso para você é Jesus. Acalma o seu coração. Continua. Continua o que, Cleiton? Continua cuidando do que Deus colocou na sua mão. Continua focando no futuro. Para de olhar para o presente. Porque se Jairo olha para o presente, olha que interessante isso aqui. O que ele faria? Desistiria. Existem fases na vida que se você olhar para o seu presente, você vai desistir. E Jairo aqui só tinha uma escolha, olhar para o futuro. E o futuro era o que Jesus estava falando. Não tenha medo, apenas creia. E o problema que você passa hoje é porque você está olhando para o presente. Quando você olha no banco, não tem recurso. Você fala assim, está de brincadeira, né, Jesus? Está falando que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou viajar, que eu vou expandir, que eu vou ter isso, ter aquilo. Olha o meu cenário no banco, o cenário está negativo. Eu não estou nem zerado, eu estou negativo. Jesus está falando para você o seguinte, não tenha medo, apenas creia. O que Jesus mandou você fazer? Jesus mandou você olhar uma casa, mandou você olhar um carro, mandou você olhar um espaço para construir algo, mandou você olhar uma empresa. Qual foi a direção que você recebeu? O diagnóstico de enfermidade chegou, Jesus já falou que tem a cura, que já está curado. Qual que é a direção que você recebeu? Porque você não está focado na direção, no futuro. Você está focado no presente. Cleiton, como é que eu vou olhar a casa se eu mal estou pagando as contas de hoje? Olha lá, você está olhando para o presente. É igual o Jairo. Se Jairo olhasse para o momento atual, fala assim, Jesus, obrigado pela intenção, mas não precisa. E Jesus falou para ele o seguinte, calma, foca no futuro. Não tenha medo, apenas creia. Você chegou nesse culto de que maneira? Você chegou focado no futuro ou você chegou com medo do presente? Você chegou comemorando o que Deus vai fazer na sua vida ou você chegou preocupado com o seu presente? De que maneira que você entrou naquela porta? Quando você entrou, você já entrou comemorando com a certeza de que Deus já fez, porque Ele falou? Ou você entrou ali preocupado? Fala comigo, Senhor.
Fala comigo que eu não sei o que eu vou fazer. Fala comigo que eu não sei por onde começar. Quem foi você quando entrou? Porque eu não sei como você entrou, eu sei como você vai sair. Você sai com o coração em paz. Com a certeza de que Jesus está te acompanhando. Está de olho no que as pessoas estão falando. E quando alguém vem falar algo para te desanimar, ele chega, assim como ele está chegando essa manhã, falando assim para você, olha, não tenha medo, apenas creia. Ele está te acompanhando. Apesar de você achar que ele está ocupado com a multidão. Porque às vezes é isso que a gente pensa, né? Não, porque Deus está ocupado, não é possível, não está ouvindo minha oração. Ele está sim, mas ele precisa te tratar. Porque você é muito ansioso, você é controlador, você quer fazer do seu jeito. Senhor, seja feita a tua vontade, mas o Senhor me conhece. Alinha comigo primeiro. É mais ou menos isso. E não é assim que funciona. Porque dentro deste processo, o que Jesus está fazendo com você? Tratando. Repare, você está ficando mais resiliente. Seu nível de intimidade está aumentando. Você não orou tanto como você orou nos últimos tempos. Olha que legal. Verdade, nunca falei tanto com Jesus, com Deus, como eu venho falando nos últimos tempos. Pois é, a intimidade, era isso que Deus queria. Porque Deus só quer uma coisa sua, relacionamento. E que Deus, olha só, para você se relacionar com Deus, se tivesse tudo em ordem, você estava orando da maneira que você está orando? Se tivesse tudo tranquilo, você estava nesse desespero, nessa intimidade com Deus? Não, então, às vezes Deus está te tratando, é o seu processo. Porque Deus quer ter mais relacionamento, quer ter mais intimidade, quer que você reconheça o timbre da voz dele. E é isso que ele está falando para você. Calma, não tenha medo. Creia, apenas creia. E olha só que interessante. Diante do cenário, naquele momento desfavorável para Jairo, porque o que ele não queria receber, ele recebeu, a notícia chegou, olha, sua filha já faleceu. Mas ele, obedecendo ao que Jesus fala, e ele continua, porque Jesus continua acompanhando. E eu fico imaginando, como será que foi se acompanhar? Será que Jairo foi tranquilo? O Jairo falou assim, cara, não sei porque que Jesus está vindo, já falaram que ia morrer. Como que foi essa trajetória até a casa? Será que foi tranquilo? Não sei. Mas olha que interessante, quando eles chegam na casa, no versículo 38 diz assim, em Marcos 5. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então ele lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? Jesus perguntou, peraí, o que está acontecendo aí? Por que esse tumulto aí? O que aconteceu? Então, olha só, quando Jairo chega na sua casa, o cenário era favorável, sim ou não? Não, porque ali já estava todo mundo se lamentando, chorando. Deixa eu te falar uma coisa. Cuidado com as pessoas que estão ao seu lado hoje, sofrendo com você. Tem muita gente do seu lado hoje que está assim, sua vida é difícil, olha, fica assim não. Olha, vai dar certo, não sei o quê. Chorando junto com você, e você fala assim, pô, gosto tanto do Júnior, ele chora junto comigo. Existem momentos na vida que você precisa de pessoas que fortalecem a sua fé, e não que passam a mão na sua cabeça. E fortalecer a sua fé, muitas vezes, é chegar e falar, está desanimado por quê? Peraí, o que está faltando? Peraí, você tem problema? Quem está doente? Quem está com enfermidade? Por que dessa tristeza? Às vezes você precisa de gente assim. Porque você está com um probleminha de nada, e você está desanimado. E por quê? Porque você está cercado de pessoas que fortalecem aquilo que você precisa se libertar. Essa semana eu encontrei uma pessoa, ela recebeu um diagnóstico de enfermidade, e aí nós estávamos conversando, ela falou assim, olha, graças a Deus estamos bem. Estamos vivendo uma das melhores fases da nossa vida. Como assim? Porque estamos bem. Estamos tendo tempo em família, com as crianças, com os filhos. Estamos aproveitando ao máximo. Interessante, porque antes do diagnóstico, eu tinha um monte de problema. Aí quando o diagnóstico chega, rapidinho muda. Espera aí, cuidado, tá? Porque às vezes você está falando que você tem problema, você nem tem problema. O que você tem é apenas um processo. Ou você está distraído, que é o pior.
Porque na distração você se perde. Na distração, ó, o diabo está indo lá tirar aquilo que Deus colocou na sua mão e você não está vendo. Chateadinho, está magoado, está com medo, fica arrumando confusão. Está todo mundo bem. Famílias aqui, que ao invés de estarem em comunhão em casa, quando chega em casa começa a brigar. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer ver como Deus une rapidinho? É só o diagnóstico chegar. Porque rapidinho passa toda a raiva. Rapidinho você... Não, aí pronto, agora a família... Olha só que interessante, uma família que mal está se falando na semana, quando o diagnóstico chega, começa a orar a família inteira junto. Aí começa a campanha de oração em família. Não precisa chegar nesse ponto. Basta você fazer a leitura certa do cenário que você está inserido. E você cuidar daquilo que Deus colocou na sua mão. Foi o quê? Uma empresa? Porque às vezes lá na sua empresa é a mesma coisa. As coisas estão normais, você está falando que está ruim. A hora que o bicho pega, rapidinho você chama o seu time e fala assim, gente, vamos lá, o que a gente faz para sair dessa situação? Por que você já não ouviu o seu time antes? Por que você não celebrou com eles antes? Por que você não inseriu eles antes? Precisa esperar a coisa apertar? Precisa esperar chegar nesse ponto? Claro que não. Deus já falou para você, deu tudo certo, foca no que Ele colocou na sua mão. O que Ele colocou na sua mão? É uma família, é um ministério, é uma empresa? É um projeto? O que está na sua mão que você não está focando? Você dá trabalho. Ficou bravo, Cleiton? Claro, você dá trabalho. Todo domingo que você vem, Deus fala para você, confia, continua, foca no que eu coloquei na sua mão. E você fica na semana distraído, triste, chorando, com medo, não sei se vai dar certo, mas Deus já falou que vai dar certo. Continua. Porque se você chegou aqui em dúvida, novamente Ele está falando, olha, confia, apenas creia, já deu tudo certo. Eu estou cuidando de tudo. Independente se tem gente chorando, se tem gente já falou, ó, já acabou, já deu. Na sequência, olha só. Quando Jesus pergunta, as pessoas respondem, a criança não está morta. Jesus pergunta, por que todo esse alvoroço e lamento? E aí Jesus fala, a criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Ai, olha que interessante. Está todo mundo chorando. Aí quando Jesus fala algo contrário, que é, gente, desculpa, ela não morreu, ela está só dormindo. Aí todas aquelas pessoas que estavam chorando começam a rir, tirando sarro de Jesus. Por isso que eu te falei lá atrás, cuidado com quem está do seu lado, passando a mão na sua cabeça, te ajudando a lamber feridas. Porque a hora que Deus usar o profeta para chegar e falar assim, ó, o cenário mudou, aquele que você achou que ia ficar feliz, inclusive que você correu para contar para ele, e falar assim, ó, lembra que semana passada a gente estava triste? Eu fui para o culto, e o pastor falou que, olha, já deu tudo certo. Aí você acha que ele vai falar assim, sério, glória a Deus, nossa, vem cá, vamos festejar. Ele olha para você e fala assim, tem que ver, né? Porque o pastor, todo culto fala isso. Aí você, poxa, achei que você ia ficar feliz. Igual aqui, ó, as pessoas estavam chorando, era para rirem de alegria. Comemorar, celebrar. Será que esse riso que a Bíblia fala foi justamente por isso? Porque se fosse de alegria, a Bíblia não ia falar, riram dele. A Bíblia ia falar, e se alegraram com o que Jesus falou. Então o riso aqui a menina já morreu, está falando que está dormindo. Jesus dá umas viajadas, é mais ou menos isso. E Jairo nessa situação? Porque é mais ou menos isso, ó. Jesus está falando aqui, ó, no cenário, ó, já deu tudo certo. Jairo ficou para onde? Espera aí, eu fico aqui com quem está rindo, eu venho para esse lado e falo, Jesus, ela já morreu ou eu confio no mestre? E aqui eu já entendi quem é cada um. Aqui eu já entendi a função dessa pessoa na minha vida. Que era só me distrair. Porque talvez a fase que você está hoje não é ninguém para passar a mão na sua cabeça, não. Alguém para te dar uma sacudida. Para falar assim, ó, você não tem problema. Porque está todo mundo com saúde. Está com saúde, irmão? Vai para cima. Porque eu acredito que quando o diagnóstico chega, é muito difícil. Mas se você está com saúde, não tem nenhum problema que justifique você perder a sua paz. Ou você duvidar daquilo que Deus falou. Ele, porém, todos começaram a rir dele, ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam.
E entrou onde se encontrava a criança. E o que eu entendo aqui? Na hora do desespero, muita gente vai ficar sabendo. Vai acompanhar. Mas na hora do milagre, somente alguns vão testemunhar. E alguns de vocês, Deus precisa tirar algumas pessoas para poder fazer um milagre. E você está grudado com essas pessoas. Porque imagina se se Jairo chega para Jesus e fala assim: Jesus, eu sei que o senhor chamou a mãe da criança, mas deixa eu levar o pastor Ernesto, deixa eu levar a pastora Ayla, porque ele estava orando aqui com a gente. Às vezes é isso, eu falo assim: não, Cleiton, mas olha só que injustiça, na hora que o bicho pegou, eles estavam aqui do meu lado. Ok. Mas na hora que o milagre realmente vai acontecer, poucos podem testemunhar. Poucos podem ver o que Deus vai fazer na sua vida. Poucos realmente vão ter acesso a esse ambiente. Então, pare de colocar a mão naquilo que você não deve colocar a mão. Porque se Deus está tirando e está chamando apenas 1, 2, 3, não importa, é porque os outros não podem saber. Porque esse momento ele vai ser tão importante na sua vida que pouquíssimas pessoas podem ter acesso. E aí eu finalizo. Porque quando você entrou focado no presente. Mas quando você sair daquela porta, o seu coração vai estar em paz, pela certeza do que Deus vai fazer no seu futuro. E se você pegar aqui na sequência, o tecladista, se você pode me ajudar, por favor? Se você pegar aqui na sequência, olha só que interessante. Lázaro vai até Jesus. Jesus prontamente fala assim: olha, eu vou com você. Uma multidão atrapalha esse tempo de Jesus chegar até a casa de Jairo. Toda hora Lázaro já ressuscitou, de Jairo. E foi um processo para Jairo. Porque ele primeiro recebe a notícia que Deus vai com ele. Depois é um tumulto que atrapalha. Depois é uma mulher que recebe um milagre. E aquilo que ele temia, a notícia chega. E quando a notícia chega, falam para ele: olha, esquece isso, para de importunar o mestre. Mesmo assim, Jesus fala: olha, confia. E quando ele chega em casa, o cenário é contrário, já está todo mundo chorando. Tipo assim, já foi, não tem mais nada para fazer. E pode ser que seja isso. Você entrou aqui com essa visão. Olha, eu vou hoje no culto por ir. Porque eu acho que não tem nada mais que possa ser feito. Mas eu vou. Vou lá para ver o que vai dar. Deixa eu ver o que Deus vai falar. Pode ser que você veio para cá assim. Ou pode ser que você veio para cá diferente, porque você falou assim: olha, eu sei que Deus já falou, mas hoje Deus vai falar algo diferente do que Ele falou nos últimos tempos. Não, Deus está falando a mesma coisa, confia. Cleiton, mas Deus está falando confia já tem uns 3 anos. Confia. Creia. Não tem mais nada diferente disso para Deus falar para você. Mas não dá para Ele falar o que vai acontecer, a estratégia, de onde o recurso vai vir, ou como Ele vai fazer o milagre. Porque Jesus poderia falar isso para Jairo. Jairo, fica tranquilo, quando eu chegar lá, as pessoas vão achar que ela já morreu, eu vou falar que ela está dormindo, aí eu vou chamar você, sua esposa, a mãe e os discípulos, a gente vai lá para o quarto. E Jesus podia falar isso para Jairo, não podia, sim ou não? Por quê? Para acalmar o coração de Jairo. Sabe qual é o problema? Deus conhece os filhos que tem. E se ele fala isso antes para Jairo, como seria o comportamento de Jairo? Será que Jairo não ia chegar para o pessoal e começar a falar? Vocês não sabem de nada. Eu já sei o que vai acontecer. Porque nós temos dificuldade de ficar em silêncio. Já viu como a gente tem a língua solta? Pode ver, tem coisa que Deus está falando com você aqui. Amanhã você já está esperando para todo mundo. Tem dificuldade. Tem coisa que Deus te fala no secreto e você não consegue ficar quieto. No outro dia você vai lá e abre a boca. Aí depois você não sabe. Porque teve um levante. E aí, Cleiton, eu não entendo, porque Deus falou que ia dar tudo certo, tem um levante. Claro, você foi abrir a boca. Deus falou com você, mas você fez questão de ir lá falar com o diabo. E eu tenho que falar assim com você. Porque se fosse para a pessoa saber, ela estaria do seu lado na hora que Deus falou com você.
Da mesma maneira aqui, ó, quem tem que receber essa palavra, ou está presente, ou está acompanhando online. Fora isso, fica quietinho. Por isso que Deus não te revela como Ele vai fazer, porque Ele já te conhece. É mais forte. Não dá, né, crente? Você sabe, tem que soltar, tem que testemunhar. Porque crente, assim, quando encontra, já começa a testemunhar. Claro, tem que glorificar sim. Mas, depois que Deus já fez, calma, você está no processo, fica quietinho. Deus está te protegendo, Deus está te guardando. Deus está te blindando, fica quietinho. Continua trabalhando quietinho. Continua olhando o que Ele colocou na sua mão, cuidando. E aí, no versículo 42. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou admirados. Ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém e mandou que desse à menina alguma coisa para comer. Lembra da angústia? Lembra do medo? Do desespero? Do cenário contrário? Que Deus está falando para você, confia, creia. Sabe o que vai acontecer no final? Vai ser algo muito parecido com o que aconteceu com Jairo. Porque no final, quando o milagre... Porque às vezes o milagre não tem a ver com enfermidade, tem a ver com o seu processo. Porque o seu processo, fala, Cleiton, é doloroso. Uma pessoa com medo, o medo ele pode vir por uma enfermidade, mas ele pode vir por um processo. É o mesmo. O medo do fracasso para alguns, o medo da exposição para outros. Mas o que Deus está falando para você nessa manhã é que independente da maneira como você entrou, isso que tirava a sua paz não vai tirar mais. Você sai daqui com o coração em paz. Por quê? Porque no final você vai viver algo muito parecido com o que Jairo viveu. Porque Jesus chega para Jairo e fala assim, olha, leva ela para comer. E aí aqui você talvez não entendeu o direcionamento que Jesus deu para Jairo. Porque para levar ela para comer, eles precisam ir para a mesa. E mesa é local de comunhão. Na hora que, imagine a celebração, a alegria dessa família em estarem sentados à mesa, comendo. A angústia de horas antes, a menina no quarto, com diagnóstico de morte, e de repente Jesus fala, olha, leva ela para comer. E essa família sentada, reunida, se alimentando. Imagina a alegria, o brilho no olhar. E é isso que Jesus está falando para você. Você vai celebrar. Você vai estar sentado à mesa, celebrando o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai estar reunido com a sua família. E talvez, nos últimos tempos, você não celebrou com a sua família. Porque na correria, você nem teve tempo, você não teve esse momento. Mas Ele está falando para você, olha, o que tira a sua angústia, o que está tirando a sua paz, fica tranquila. Apenas creia em mim, confie. Porque no final você vai sentar à mesa com a sua família e com as pessoas que você ama. E você vai celebrar, você vai comemorar o milagre que eu vou fazer na sua vida. Se coloque de pé. E quando você estiver reunido à mesa, você vai lembrar deste momento em que Jesus falou para você, confie, creia. Quando você estiver à mesa, você vai lembrar, você vai olhar para as pessoas, a alegria vai ser tão grande, que essa mesa, deixa eu te explicar uma coisa, vai ser um momento que você nunca nem imaginou. Você vai olhar assim para as pessoas que vão estar com você e falar, eu não imaginei um dia estar aqui, dentro desse cenário, porque é mais ou menos isso que Jairo provavelmente falou, olha, eu não imaginava que a gente estaria em tão pouco tempo juntos à mesa, em um momento de comunhão. Então, acalma o seu coração, porque em um espaço de tempo muito curto você vai estar celebrando aquilo que hoje tirava a sua paz. E eu queria fazer uma oração para você que durante essa palavra você entendeu que, Cleiton, sim, eu entrei aqui e eu queria sair daqui em paz. Eu queria que você viesse até a frente, eu vou orar por você.
para que você tenha o discernimento. Pode vir. Para que você tenha o discernimento. Cleito, olha, realmente eu não sabia o que fazer. O medo estava me paralisando, a insegurança também. Eu confesso que eu estava focando no lugar errado. Eu entendi que eu preciso ter paciência, Cleito. E porque hoje eu entendi que eu preciso ter paciência, eu não vou passar por esse processo doloroso. Porque Deus vai acelerar de acordo com o discernimento que Ele vai te dar, com a sabedoria que Ele vai te dar. Cleito, mas o processo nós temos que passar. Todos nós passamos pelo processo. O tempo do processo é de acordo com o seu discernimento. Então, se Deus está falando para você, tenha paciência, apenas creia e confie, é isso que você tem que fazer. Cleito, mas não tem mais. Deus está falando, confie. Acalma o coração. Porque aquilo que tirava a sua paz, não tira mais. Aquilo que tirava o seu sono, não tira mais. Aquilo que estava te distraindo, não vai mais distrair. Aquilo que estava impedindo você de viver o que Deus tem para você, caiu por terra hoje, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa. Obrigado, Senhor, por todo o direcionamento. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por nos guiar, por estar conosco todos os dias. Obrigado, Jesus, por estar sempre ao nosso lado. Pai, nesta manhã eu peço, Senhor, traga aos Teus filhos a paz que excede o entendimento. Traga aos Teus filhos a paciência que eles necessitam. Traga aos Teus filhos, Senhor, o discernimento, o entendimento. Traga aos Teus filhos, Pai, a prudência. Traga aos Teus filhos, Pai, a sabedoria. Dê aos Teus filhos, Senhor, a estratégia que eles precisam. Eu repreendo nessa manhã, Senhor, todo espírito maligno, todo espírito de distração, todo espírito de enfermidade, todo espírito de opressão. Eu repreendo, Senhor, todo espírito de depressão. Tudo aquilo, Senhor, que vinha tirando a paz dos Teus filhos, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Tudo aquilo que vinha distraindo os Teus filhos, Pai, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Seus filhos, Pai, saem daqui mais sensíveis à Tua voz. Os Teus filhos, Pai, saem daqui com mais clareza do que precisa ser feito. Os Teus filhos, Pai, saem daqui mais sensíveis à Tua presença. Que essa manhã, Senhor, seja uma manhã de renovo. Que essa manhã, Senhor, seja uma manhã onde seus filhos vão se libertar daquilo que os prendiam, daquilo que os impediam, Senhor, de estarem sensíveis à Tua voz, de entender o que o Senhor está falando. Que esta manhã, Senhor, seja uma semana de discernimento, de entendimento, Pai, diante daquilo que o Senhor tem para os Teus filhos. Blinda, Pai, a casa dos Teus filhos, a família dos Teus filhos, os filhos dos Teus filhos, Senhor. Blinda a casa deles, blinda as próximas gerações. Blinda, Pai, os projetos. Blinda a empresa, blinda o ministério. Tudo aquilo que o Senhor tem para eles, Senhor, blinda, protege. Eu peço a Ti isso nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.